Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa época do ano, essa última semana, sempre fica meio suspenso, né? A gente não sabe se planeja o próximo ano, se descansa, ou se fica olhando pra trás, tentando entender o que ficou. E quando eu olho para as minhas leituras de 2025, mais importante de quantos livros eu li, eu fico pensando como esses livros me impactaram. E é isso que eu vou fazer com vocês hoje. Hoje nós vamos olhar essa lista de livros que eu já li este ano. Não vou falar sobre todos, por isso que eu fiz um ranking exatamente pra gente entender como é que foi esse balanço literário de 2025. Não é um ranking sobre produtividade, mas sim mais uma memória afetiva e também indicações literárias. Então já pega sua xícara com seu café, seu chá e sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Eu considero que ano de 2025 foi um dos anos que eu mais li livros, mas eu não quero falar sobre isso porque não é sobre isso no final das contas. Os livros são formas para a gente entender e se entender neles. Então, mais do que quantidade, foi a qualidade desses livros. Obviamente, não tem como eu falar sobre todos, mas por isso que eu fiz algumas categorias para a gente entender e dar o prêmio final para os livros que me marcaram esse ano de 2025. Vamos começar, então? Eu estou animada! A primeira categoria é autor favorito do ano. Bom, eu tentei ter alguns critérios em relação a isso, porque foi muito difícil pensar apenas num escritor. Eu conheci muita gente nova nesse meio do processo. Eu li muita coisa, mas pensando nisso, eu tentei colocar o escritor favorito como sendo que eu mais li, sabe? Mais li livros dessa pessoa. Então não tinha como, eu precisei dar o prêmio pra Eni Anu. Pra quem não conhece a escritora, ela fala sobre a própria vida, mas não de um jeito maçante, sabe? Ela fala de assuntos profundos, mas sem maquiagem, sem espetáculo e sem culpa. Eu li muitos livros dela neste ano e comecei isso tudo lá no ano passado, em 2024. Em 2025 eu continuei, de tanto que a escrita dela me prende. Pra não ficar sem indicação literária, principalmente pra você já colocar aí na sua lista pra 2026, é difícil indicar apenas um livro, né? Mas eu vou indicar A Outra Filha, de Eni Anu. Eu vou indicar por algumas razões esse livro, tanto pra você conhecer a escrita dela e principalmente pra você conhecer o modo como ela conta algumas narrativas. No final, você pode até não ter vivido aquilo, mas você sente uma empatia, você se sente no lugar dela, você começa a olhar com outros olhos. E esse livro especificamente me lembrou muito também da mesma história que um escritor, na verdade, um pintor passou, que é o Salvador Dalí. Ele também tinha uma irmã que ele não conheceu e que muitas das vezes ele se colocava no lugar desse irmão que ele nunca conheceu. Ficou confuso e até um pouco curioso? Então, já usa isso como desculpa e leia este livro. Agora, vamos para a categoria de gêneros que eu mais li este ano. E eu fiquei um pouco surpresa, mas quando eu fui fazer o balanço, eu percebi que eu mais li romance de ficção. E eu sim, principalmente quando ele é calhamaço e te prende. Nossa, aí que eu fico mesmo entretida com a história. Aí eu quero falar com todo mundo. Parece que assim, fica uma novela na minha cabeça e eu não consigo mais sair desse livro. Foram alguns, mas eu tive que escolher apenas um para dar de indicação para vocês. Então, um dos livros que eu vou indicar será a da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos. Pensa num livro que te prende do começo ao fim. Você vai acompanhando uma família e aí você vai acompanhando o patriarca, você vai acompanhando a história da avó, você vai acompanhando a história da mãe, da neta, da cidade, da casa. E por mais que o título pareça de terror, eu juro que esse livro não é assim. Ele não tem nada de aterrorizante, apesar de alguns conflitos parecerem realmente de outro mundo, mas ainda assim faz a gente refletir nesse meio do processo. Então a gente vai pensar sobre a história, sobre a política, sobre o afeto. É uma leitura longa, mas eu juro que é recompensadora. Se é um livro que vai morar dentro de você. Vamos para a categoria de livros que eu demorei para ler. Vai para Stênio Gerdau, A Palavra que Resta. Minha gente, isso também acontece no mundo literário. A gente teve aqui, ó, um desencontro honesto. Eu confesso que eu demorei por conta da escrita. Eu não me encontrei muito ali naquelas palavras, me perdia muito do tempo. Achei, talvez, que forçou um pouco mais além da conta do que deveria em alguns ritmos da narrativa. Então, assim, não funcionou pra mim. E principalmente não funcionou pra mim naquele momento. Talvez eu encontre novamente essa página no futuro e veja outra possibilidade, mas não funcionou e não rolou um pouco pra mim esse livro, não. E, gente, tá tudo bem dizer isso, sabe? Quando você não se identifica com o livro. E isso que é interessante, porque também faz parte do processo de ser leitor. Agora, o contrário também é válido. Livros que eu devorei. E este lugar eu preciso dar para o
O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Essa história me prendeu de um jeito, gente. Quando eu percebi, já tinha acabado o livro. Eu terminei reflexiva, chorando. E, principalmente, quem é antiga aqui no canal já sabe, quando uma história me marca, o que eu faço? Desenho. Então, eu fiquei pensando por muitas vezes no protagonista, não só por ele ser professor e eu identificar muitas coisas que ele fala na obra, mas também pela história, que a história em si é muito impactante, sabe? Eu não vou dar spoiler do final, mas quando chega naquele final, meu Deus do céu, e saber que isso é tão real. Eu abri as páginas dos jornais e via o que estava se passando no livro. Também passa na nossa vida. Você consegue ver que, sabe, é algo presente e triste ao mesmo tempo, né? Então eu achei nada mais justo do que pegar esse protagonista e dar um rosto para ele. E foi assim que eu cheguei no protagonista Henrique. Essa história, ela precisa ser lembrada, vivida, recontada e falada muitas das vezes, porque não é só ficção. E isso que é triste de se falar. Não é um livro que fica só aqui, parado na ficção, mas é um livro que você sabe que acontece muito mundo afora. Se for para eu recomendar um dos livros que você precisa ler em 2026, se você ainda não leu, seria este do Jefferson Tenório. Avesso da Pele me marcou muito. A próxima categoria é livros nota 10. E, gente, eu vou confessar que eu fui muito para uma experiência pessoal. Esse livro merece nota 10 por tudo que ele me proporcionou. Foi uma imersão completa, que é Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Este livro foi uma releitura, na verdade, e eu fiz essa releitura na hora certa. Eu fui para São Paulo este ano de 2025 e queria conhecer um pouco mais da cidade, não só presencialmente, mas revisitei também, inclusive, uma pessoa que só vive falando de São Paulo. E nada mais justo do que Mário de Andrade para me guiar, ser meu guia turístico por essa cidade. Então foi muito interessante perceber o que eu li e estar ali na avenida, perceber os prédios, perceber a agitação da cidade e também com a visão do Mário de Andrade. Então foi muito interessante viver isso pela visão do Mário de Andrade. Para marcar aquele momento, o que eu fiz? Peguei o bilhete unitário de São Paulo, de um dos passeios que a gente estava fazendo e coloquei aqui também para marcar este momento. Não somente isso, eu desenhei o Mário de Andrade, ele na Estação da Luz, porque, gente, que estação linda, né? Mas por tudo que aconteceu, esse livro merece nota 10. Eu falei para vocês que eu li muita coisa boa este ano, né? Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas e horas indicando mais leituras. Por isso que eu fiz mais uma categoria, que são top 3. Só para indicar mais livros. Então, em terceiro lugar, eu preciso colocar uma pessoa que até agora não apareceu e talvez quem me conhece sabe, estaria estranhando um pouco. Então, vamos falar sobre ela. Clarice Lispector. Nesse top 3, ela vai ficar em terceiro lugar com um livro para não esquecer. Já que a gente está falando de imersão lá com Mário de Andrade, este livro acabou ficando nesse terceiro lugar exatamente pela mesma questão. Aqui, ela vai falar de vários assuntos e um deles é sobre Brasília. Para quem não sabe, eu sou daqui de Brasília e ter alguém tão importante como Clarice Lispector falando do meu quadradinho, ai, gente, foi perfeito. E o mais interessante de tudo é porque agora, quando eu passo pelos locais, eu vejo e escuta a voz da Clarice Lispector, sabe? Eu falo, meu Deus, ela já passou por aqui, ela já viu isso daqui, ela teve a visão dela sobre isso, e é muito interessante porque ela faz isso de uma forma muito poética. Só Clarice Lispector sendo Clarice Lispector. Passar por esses lugares, tendo a Clarice Lispector como a minha amiga, minha companheira nessas aventuras, então esse livro vale a pena, não só porque fala de Brasília, mas porque faz a gente refletir muito sobre vários assuntos. Ela também vai falar sobre o Rio de Janeiro, tá? Mas é porque realmente foi muito especial ver alguém falando de Brasília, né? Já falei que eu amo Clarice Lispector e esse livro também é um desses livros que vale a pena colocar na sua lista. Agora, em segundo lugar, é um livro que dispensa explicação, que é o livro A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. Todo aluno que chegava em mim falando, professora, qual livro devo ler? Eu falava, Cabeça do Santo. Ah, mas o que? Leia Cabeça do Santo. Não estou acostumado com leitura. Leia Cabeça do Santo. Tem aquela ideia de realismo mágico, com brasilidade. É um livro que te prende do início ao fim. Eu tenho certeza que depois de ler este livro, você também vai espalhar a palavra do leia a Cabeça do Santo. Agora a gente chegou no top 1. Esse realmente merece o prêmio. Aqui, ó, vai todo o meu amor por este livro. Se você não leu, leia. Já coloca na sua indicação. Se fosse para indicar apenas um livro, eu toda hora tô falando isso, mas eu juro pra você que esse livro tem que estar na sua lista de vida. Nem que seja 2026, mas 2027, só leia. Este livro merece. Notas do Subsolo, de Dostoiévski. Só pra você ter noção, esse livro eu li
li lá no início do ano, chegou agora em dezembro, eu continuo falando, meu Deus, que história é essa? Mas o que eu posso falar é que esse livro me deixou maluca. Até hoje, quando eu pego alguns trechos pra ler, eu falo, como assim, gente? Como assim? Não acredito. Ele fez isso? Meu Deus, como isso é possível? É um livro perturbador, mas também necessário. É o que vai te fazer refletir por muito e muito tempo. Inclusive, qual é o dilema? Me marcou, o que eu faço? Desenho. A Mônica mostra pra gente em desenho o sentimento do que esse livro representa. Aqui pra vocês, meus amigos, está a representação do que eu senti ou que eu pensei sobre o protagonista desse livro. Você imagina, né? Essa imagem já diz muita coisa. Por isso, merece estar na sua lista também de leitura. Uma das coisas que eu posso confessar pra vocês que foi muito difícil escolher apenas um livro para cada categoria. Juro, foram muitos livros que ficaram de fora, mas o que eu quero trazer ainda resenhas aqui pro canal pra gente discutir. É bom, né? Porque aí a gente vai ter mais pano pra manga pra gente falar sobre outras leituras. Mas com isso tudo, eu pude perceber que foi um ano de muito encontros e desencontros, de releituras, de transformações, de desenhos. E o que eu tiro de reflexão disso tudo, portanto, é que o livro bom é aquele que fica com você, mesmo depois da página sair fechada. Agora eu quero saber de você, como foi o seu balanço de leitura? Você leu muito? Se fosse para escolher apenas um, qual foi o seu livro favorito de 2025? E que 2026 a gente consiga ler sem pressão, com mais leveza, sem pensar na quantidade, mas sim na qualidade, e que esses livros que a gente lê nos transforme cada vez mais, porque com certeza uma coisa eu posso garantir, eu não sou a mesma Mônica do início de 2025 para agora no final. Mudei muito e nisso tudo os livros têm um impacto muito grande. E que a gente possa continuar juntos em 2026. Esse canal continua falando muito sobre livros. Se você está chegando agora, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima, ou melhor, até ano que vem. Beijo!